E como que nós podemos ser hoje, na atualidade, no mundo que nós vivemos de modernidade, onde as mulheres estão alcançando um patamar muito maior do que os homens, por questão mesmo de que as mulheres elas têm esse princípio de buscar mais, de trabalhar, de estudar. Homens são mais preguiçosos nessa área. Não todos, tá? Tem alguns que gostam, mas é muito difícil. O homem já tem mais um princípio de trabalho braçal mesmo, de correr atrás e ter o sustento do lar. A mulher não, a mulher quer conquistar tudo. Ela quer conquistar um lar, ela quer conquistar um emprego bom, um salário decente, ela quer ter oportunidades que antigamente não eram dadas às mulheres. Eu acho que a mulher ela deve viver tudo isso que ela tem no coração dela, o desejo no coração de viver mesmo. Tem que correr atrás de tudo. Só que quando ela entra dentro da casa dela, quando ela fecha a porta da casa dela para dentro, ela tem que viver uma vida cristã e ela tem que viver um momento de ela ser sujeita ao seu marido. O marido é a autoridade maior, então ela tem que conversar com o marido, tem que ser algo tratado entre os dois, não é ela mandar. Hoje em dia muitas mulheres mandam e não aceitam que o marido fale não, não aceitam que o marido não concorde, não tenha uma opinião. Eu sou uma pessoa, vou falar um pouco de mim, porque eu acho que é um bom exemplo. Eu tive muita dificuldade de receber a autoridade do meu marido sobre a minha vida. Foi algo que Deus teve que trabalhar muito forte em mim, porque eu não tive autoridade masculina durante toda a minha vida. Na minha família inteira não teve isso. Por quê? A minha avó, ela casou muito jovem, ficou viúva com 15 anos e casou novamente com um homem horrível. E a minha avó acho que casou com 12 anos, 12, 13 anos. Com 15 anos, o marido dela, que tinha mais de 40, morreu. Foi atropelado e morreu. E aí ela viveu sozinha para criar 2 filhos, que ela já estava grávida da minha mãe e tinha um bebê no colo. E aí ela veio morar em São Paulo. Ela veio de lá do interior, veio morar em São Paulo e sofreu muito para criar esses 2 filhos dela. Foi um sofrimento até que ela conheceu o marido dela, que ela se casou novamente. E esse homem era horrível e não ajudava, então ela teve que ser a autoridade maior dentro de casa, ela teve que trabalhar para sustentar os filhos. Ela no final acabou com 7 filhos, engravidou novamente mais 5 vezes, teve 7 filhos e ela sozinha com as crianças tendo que sustentar a casa e aquele marido horrível que só bebia, só xingava, não ajudava, era uma pessoa horrível mesmo. Então ela foi a autoridade maior. Nisso, as filhas dela cresceram vendo isso e elas também foram autoridade maior nos lares delas. Então, a minha mãe sempre mandou, sempre organizou, porque ela era assim, tinha já o costume da minha avó, as minhas tias. E os filhos da minha avó teve 2 filhos homens, os 2 filhos homens são sujeitos às suas mulheres, é o contrário. As mulheres que mandam. Então, eles não conseguiram ter autoridade porque eles viram que na casa deles quem mandava era a mãe. Então, eles tiveram mulheres que mandavam também dentro de casa. Não é que a mulher não tenha que mandar, mas a autoridade maior, o marido, ele é sobre a mulher. Não tem uma coisa que a gente pode falar assim, não, eu não aceito. E aí, o que aconteceu? Quando eu era muito jovem, o meu pai morreu. Então, a minha mãe teve que ser a autoridade maior e eu não tive autoridade de pai. Eu era uma criança ainda e eu não cresci com uma visão masculina mandando em mim e mandando e dando, sendo autoridade dentro da minha casa. Então, eu cresci com uma mulher que trabalhava, estudava e correu muito atrás para poder não deixar faltar nada para os seus filhos. E a minha mãe não casou novamente, então não tive um espelho masculino na minha casa. Quando eu casei, eu tive dificuldade para poder aceitar que o meu marido mandasse, falasse alguma coisa. Tinha que ser sempre do meu jeito, sempre mandando do meu jeito. Se não fosse do meu jeito, eu não queria que fosse de jeito nenhum. Então, ele não podia ter opinião. Isso foi muito difícil. E Deus, ele teve uma paciência comigo, trabalhou na minha vida, me ensinou muitas coisas. Eu aprendi. Hoje, quando eu tenho que falar alguma coisa dentro da minha casa,
eu falo com ele, eu explico para ele, porque no contrário de mim, ele viveu a mesma coisa que os meus parentes antigos, porque a mãe dele que mandava na casa dele, então ele tá acostumado com uma mulher mandando. Então para ele não é difícil eu mandar e ele obedecer. É horrível isso, porque nós não temos conflito quanto a isso, porque ele fala assim: olha, vê lá o que seu filho está fazendo, vê o que sua filha está fazendo. Ele quer que eu resolva os problemas. E nesse caso, a gente tem que entrar no consenso, conversar e resolver juntos. Só que ele tem que falar se pode ou não, porque a autoridade maior é ele dentro de casa. Quando a mulher ela decide ser sujeita, Deus honra essa mulher de uma maneira. Aqui Pedro ele fala assim: Sara chamava Abraão de Senhor. E fala também, Pedro fala que o marido tem que coabitar e honrar a sua mulher dentro de casa. Como que ele honra a sua mulher? Amando ela, cuidando, zelando pelo seu lar, não deixando faltar nada para sua mulher, sabe? Respeitando ela. E ela não pode ser sobre o marido, mandando com autoridade maior dentro de casa. Hoje em dia os lares são muito bagunçados, você não sabe. As crianças já não sabem mais a quem obedecer. É muito difícil isso. No meu lar eu não permito. Eu não permito. Quando o meu esposo ele começa a falar que eu tenho que resolver, eu pego e falo assim: não, você é o pai, você é o marido. Vamos conversar sobre isso, mas quem vai dar o aval final é você. E ele fala: não, se você deixar, não, se eu deixar, não. Eu dou a minha opinião e você pensa e acha o que é melhor. Porque Deus vai honrar isso. Deus honra a mulher. Não há nada que eu peça para o meu marido que ele não faça para mim. Eu não preciso mandar, eu só peço, eu falo: amor, o que você acha disso? Amor, vamos fazer isso? Qual a sua opinião sobre isso? Ele fala assim: não, mas você vai ficar chateada. Eu falo: não, não vou ficar chateada. Você tem que falar como deve ser feito, porque você é a autoridade maior. E aos poucos eu tenho introduzido isso na minha casa, tem dado muito certo. Eu vejo Deus me abençoando o meu lado de uma maneira sobrenatural. O meu casamento ele é muito abençoado, porque eu consigo respeitá-lo, honrá-lo, e assim Deus me honra. A Pedro também fala aqui sobre a mulher, ela não tem que conquistar o marido com roupas, com vestes, com aparência, mas com o coração, ganhando seu marido com o coração. E diz também de mulheres que têm maridos que não obedecem à palavra, não conhecem a palavra, e que a mulher ela consegue conquistar o seu marido sendo obediente na palavra. Pensa que o seu marido, ele vai querer esse Jesus, ele vai querer esta palavra, ele vai querer viver nesse evangelho quando ele ver que tem uma mulher que realmente é a presença do Senhor na vida dela. Na minha casa, ou em todo lugar que eu vou, tanto faz, as pessoas olham para mim e elas me pedem oração. Meu marido olha para mim e ele fala assim: pelo amor de Deus, ora aqui que eu estou com dor, estou passando mal. Ora por esta causa que eu preciso, não estou conseguindo resolver. Porque ele sabe, ele conhece o relacionamento que eu tenho com Deus. E para mim ter este relacionamento, tem que ser um relacionamento em todas as partes, um relacionamento de respeito. Então ele sabe, ele conhece, ele entende o processo de ser cristã, de honrar ao Senhor. Quando os meus filhos precisam, os meus filhos eles entendem o processo e eles falam: mãe, meu filho, uma vez no curso, ele me ligou e falou: vai ter um sorteio aqui. Ele me ligou lá do curso: por favor, ora por mim para que eu consiga ser sorteado. Os meus filhos eles sempre têm essa confiança porque eles sabem que dentro da casa deles tem uma mulher de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Porque quando a mulher ela tem uma vida de obediência, aqui Pedro fala: considerando a vossa vida casta em temor. Você precisa ter o temor de Deus. E não adianta você falar que tem o temor de Deus se você não respeita e não honra a palavra do Senhor. O enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, o uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. A mulher tem que se arrumar sim. Ela tem que se maquiar, ela tem que se enfeitar para o seu marido, para chamar a atenção dele, sim. Só que não seja esse o motivo por ele estar com você. Ele tem que olhar para você e falar assim:
Eu honro esta mulher, eu respeito esta mulher, porque ela me honra, porque ela me respeita, porque ela é uma mulher de Deus, e com ela eu sei que tudo vai dar certo. Porque com esta mulher é que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos. Nós juntos vamos conseguir chegar muito longe. Subir degraus, essa é a questão. Se você hoje não tem marido, se você não tem namorado, se você já tem namorado, busca o Senhor, em primeiro lugar. Deus, ele tem que ser a prioridade no seu relacionamento. Não pode colocar o marido sobre todas as coisas. Sobre todas as nossas coisas tem que ter Deus. Deus precisa ser a autoridade maior dentro da sua vida, sobre todas as coisas. Existe um momento na nossa vida que nós precisamos, de verdade, nos posicionar e colocar Deus em todas as coisas. Se você quer arrumar um namorado, não é que você tem que, eu vou esperar que Deus prepare. Não, a escolha é sua. Deus te deu essa liberdade. Nós temos a liberdade de escolher a pessoa que nós queremos para nós. Tudo debaixo da obediência. Se nós somos obedientes à palavra, Deus não vai permitir que nós ficamos com uma pessoa que vai nos fazer sofrer. Porque ele não tem prazer no sofrimento de ninguém, muito menos de um servo do Senhor. Se você é cristã verdadeira, se você serve ao Senhor verdadeiramente e você obedece e honra a palavra, Deus nunca vai colocar no seu caminho alguém que vai te trazer tormento. Só que nós precisamos abrir o nosso coração e priorizar Jesus. Porque muitas das vezes a gente arruma uma pessoa e a gente se prende tanto nessa pessoa que esquece da prioridade que é a palavra, que é o Senhor. Quantas vezes a gente pensa, com essa pessoa eu vou ser feliz? Mentira. Você vai ser feliz sozinho, você vai ser feliz acompanhado, você vai ser feliz numa multidão, ou você vai ser feliz quando você está sozinho no seu quarto, se você tiver Deus na sua vida. Não adianta você pensar que vai arrumar alguém e vai ser feliz. Muito pelo contrário. Além de você não ser feliz, você vai fazer outras pessoas serem infelizes. Você vai trazer infelicidade sobre a vida de uma pessoa que não merecia. Outra coisa também, procurar o homem perfeito. Gente, pelo amor de Deus, não existe. Eu vou viver nesse momento, para com isso. Porque homem perfeito não existe. Se existir, deixa ele em paz, porque ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitas. Você não é perfeita e precisa entender que você tem que arrumar alguém que vai aturar as suas imperfeições. Não é você aturar a pessoa é você ter a ideia de que a pessoa vai ter que te aturar quando você estiver de mau humor, porque a mulher tem uma crise de hormônio terrível. A mulher, ela é um homem meio que bipolar, né? Tem muitas mulheres assim. E às vezes ela não quer falar, às vezes ela quer falar o tempo todo. E imagina um homem ter que lidar com isso, porque o homem ele vive num mundo totalmente diferente do mundo da mulher. São duas mentes opostas assim que eu não sei como que Deus tramou quando ele criou o homem e a mulher. Ele falou assim, vou fazer diferente. Porque o homem ele tem uma estratégia de viver e a mulher tem outra estratégia. E a gente precisa juntar essas duas estratégias e criar a comunhão perfeita. Imagina, juntar duas pessoas criadas com pessoas diferentes, criadas de maneiras diferentes, criadas com pensamentos diferentes, culturas diferentes, e aí de repente junta as duas e fazer isso dar certo. Você só consegue fazer esse relacionamento dar certo quando existe Jesus, quando tem Deus no meio do relacionamento. Se não existe Deus, não há possibilidade de dar certo esse relacionamento. O Senhor ele tem um propósito para as nossas vidas de felicidade, de prosperidade, de crescimento, de subir mesmo, de nós sermos abençoados em todas as áreas da nossa vida. Mas nós só conseguimos ser abençoados, nós só conseguimos ser felizes, ser realizados em todas as áreas da nossa vida quando nós temos Jesus. Você não precisa conquistar uma casa primeiro, você não precisa conquistar o mundo primeiro para depois conquistar uma pessoa. Muito pelo contrário. Você pode seguir uma pessoa, casar com uma pessoa sem ter nada e conquistar tudo junto com essa pessoa. Vocês terem o mesmo pensamento de buscar e conquistar tudo juntos. Parar de pensar na individualidade. Aí eu tinha o pensamento de que eu tinha que trabalhar para ajudar na minha casa e eu pagar as contas, porque a minha mãe que fazia isso. Não é assim. É eu
com o meu marido, a nossa união, nós dois vamos trabalhar e não é o meu dinheiro ou o dinheiro dele, é o nosso dinheiro, é a união do nosso salário que vai conseguir que a gente conquiste, que a gente alcance muito mais do que a gente conseguiria se estivesse sozinho. Hoje em dia as pessoas são muito individualistas, não querem dividir. Ah, esse apartamento eu comprei com meu dinheiro. Ah, esse carro eu que paguei. Esse celular. Gente, se a mulher não trabalhar fora, ela vai estar cuidando da casa enquanto o marido está trabalhando fora. Se o marido ficar desempregado e a mulher precisar trabalhar fora para poder ajudar dentro de casa, o marido está cuidando das coisas enquanto ele não consegue um emprego para poder crescer novamente, conseguir conquistar novamente as coisas enquanto a mulher está trabalhando fora. Então, tanto faz, não importa. Deus vai abençoar o relacionamento desde que esteja obediência na palavra. Nós precisamos entender que o princípio de tudo é Deus. Se ele não estiver na união, se ele não estiver no relacionamento, se ele não estiver no seu pensamento como primórdio da sua vida, Deus ele tem que ser o princípio de tudo. Eu vou ficar com essa pessoa, mas acima de tudo tem Deus. No meu relacionamento precisa haver Deus, precisa existir uma comunhão com Deus. Se não tiver Deus, não vai dar certo. Não tem como duas pessoas serem felizes se não tiver um princípio cristão. Eu quero pedir para você que você leia a Bíblia. Leia a palavra, leia. Tenha ganância por essa palavra, porque a Bíblia diz assim que essa é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Muito difícil no começo, quando você começa a ler a Bíblia, ter o entendimento. Tem muitas pessoas que não entendem e não conseguem compreender. Mas hoje em dia existe uma ferramenta magnífica que explica tudo. É o Google. Se você não entendeu o que aquilo diz, coloca no Google que o Google vai te explicar. Mas é o próprio Deus falando com você, é a palavra, e é através da palavra que eu tenho aprendido a ser uma mulher melhor, a ser uma pessoa melhor onde quer que eu vou. Eu vejo que o meu marido, ele me honra e ele me respeita muito mais porque eu sou cristã e ele sabe, ele tem a confiança de que eu posso ir para qualquer lugar e eu vou respeitá-lo. Nosso casamento vai ser abençoado, vai ter honra no meu casamento, porque existe um Deus e ele sabe que precisa ter Deus para poder ser abençoado. É uma coisa que nós precisamos, eu principalmente ainda preciso aprender muito, mudar muito a questão de ficar quieta, porque dificilmente eu consigo ficar quieta. Muitas vezes eu quero falar, ele fala alguma coisa e eu não concordo, e aí eu tenho que expor minha opinião, não que eu não vou fazer do jeito que ele quer, mas eu preciso expor, eu preciso falar, e às vezes isso atrapalha. A mulher, ela precisa ter mansidão, o espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Imagina, quando eu tiver esse espírito manso e quieto, eu acho que vai ficar tudo muito mais perfeito dentro da minha casa, no meu relacionamento. Eu acredito que hoje você precisa entender que para ter um princípio cristão na sua vida, ele tem que ser a base de todas as coisas. Tem que ser a base do seu relacionamento, ele tem que ser a base do seu trabalho. Você não pode se apegar mais no trabalho e esquecer da sua casa. Você não pode se apegar mais na sua casa e esquecer do seu trabalho. Tem que ter um equilíbrio nas coisas. Precisa existir um equilíbrio na sua vida e em todas as coisas que você faz. Como que o seu marido vai te honrar e vai respeitar você como uma mulher de Deus? Quando você seguir os princípios da palavra. Respeite a sua casa, respeite o seu pai, a sua mãe, honra a tua casa primeiro. Quando você conseguir fazer isso, você vai ver que as coisas começam a vir para você de uma maneira que nem você entende. Às vezes vem uma proposta, vem uma pessoa querendo se relacionar e falar, eu não sinto que é essa pessoa. Por que você não está sentindo? O que está acontecendo? Por que esse bloqueio na sua vida? Por que essa sensação? Pode ser algum medo de se magoar, de se machucar, de não ser. E às vezes você para e não recebe as bênçãos do Senhor porque simplesmente não acredita que aquilo é de Deus. Esperando que Deus fale assim, ô filha, é esse daqui, viu? Mentira, Deus não vai fazer isso.
Deus não vai. Deus vai pegar as suas escolhas e vai abençoar as suas escolhas. Ele vai querer sonhar com você, os seus planos e os seus sonhos. Através da pessoa que você escolher, ele vai construir um relacionamento entre vocês, entre você e a pessoa. A Bíblia fala assim que Abraão mandou o servo dele buscar uma mulher para o filho dele. E aí, quando Isaac viu a mulher no meio do caminho, ele primeiro ficou com ela, levou ela para a tenda, coabitou com ela, depois ele a amou. Esperar para amar uma pessoa, isso daí não existe, tá? Primeiro você precisa entender a pessoa, respeitar a pessoa, entender que existem diferenças. A palavra divórcio e separação não pode existir no seu dicionário, é uma coisa que tem que ser excluída do seu dicionário. Ah, não deu certo, separa. Não pensa assim. Tem que dar certo porque existe Deus e se o Senhor está no meio desse relacionamento, vai dar certo. Às vezes o diabo coloca na nossa mente, coloca momentos tristes, porque nós vamos ter momentos tristes. Momentos de dificuldade, momentos de desavenças, porque todas as pessoas quando estão muito próximas acabam tendo briga, tendo confusão. E mesmo assim, nesses momentos, quando existe... quando novamente vocês fazem as pazes, é o melhor momento. É a parte que vocês conseguem entender e falar, meu, é essa pessoa. Mas isso tudo veio depois, não vem antes. Você não consegue ter um relacionamento com uma pessoa que você não conheceu ainda. Você só vai conhecer quando você morar com ela. Por mais que você viva com ela, que você namore, não conhece. Não adianta. Não conhece. Eu quero agradecer por esse momento que você parou para ouvir essa palavra. Eu vou orar nesse momento pedindo para Deus que Ele alcance o seu coração e que você entenda melhor. Leia a Bíblia, que o Espírito Santo possa falar muito mais com você, que você possa ter entendimento da palavra. E fique com Deus. Senhor, que eu te peço, ó Pai, pela tua infinita misericórdia, que o Senhor alcance pessoas que estejam precisando desta palavra. Abençoa cada vida, cada lar, cada relacionamento. Restaura os casamentos, ó Pai. Faz a tua vontade, Senhor. O diabo ele tem lutado todos os dias para separar as pessoas, para colocar desunião, para colocar contenda, confusão e fazer as pessoas acreditarem que não dão certo. Ó Deus, eu te peço que isso seja quebrado hoje, que toda palavra contrária lançada contra a vida dessas pessoas, que elas venham ser quebradas, venham ser desfeitas agora. Em nome de Jesus, eu te peço por cada casamento, Senhor, dá direção para as mulheres, para elas serem boas mães, para que elas possam conduzir o seu lar, Senhor, na tua obediência, na obediência da tua palavra, que o Senhor possa alcançar a cada coração, que o Senhor possa alcançar a cada marido, libertando aqueles que ainda não são, Senhor, do teu evangelho, e faça, Senhor, a tua vontade, ó Deus, e não a nossa nessa terra, ó Pai. Eu creio que o Senhor não perdeu o controle de nada, eu sei que todas as coisas são para o Senhor, e se for para nós aprendermos uma lição, que hoje nós possamos aprender com a tua palavra e não com o sofrimento. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.